Hoje eu decidi fazer esse vídeo de uma forma espontânea. Sim, acabei de acordar, então esse vídeo não vai ser um vídeo tão produzido. É um dos primeiros vídeos que eu vou postar aqui no canal. Nada melhor do que começar contando sobre tudo aquilo que eu venho vivido nos últimos meses. E eu tô vivendo coisas que eu nunca imaginei viver em 11 anos. E eu quero compartilhar um pouco pra vocês de como que foi esses 11 meses. Eu acho que eu falei 11 anos, mas são 11 meses em que eu tomei a decisão de vir para Alphaville, 11 meses que eu venho nesse mover de escutar a voz de Deus, ter o discernimento espiritual, de saber o que Ele quer através da minha vida. E foi através desse discernimento espiritual que eu tomei a decisão de vir aqui para Alphaville. Eu queria passar um pouco para vocês de como está sendo essa decisão. Durante alguns anos, eu sempre tive a vontade de me posicionar no digital, eu sempre tive a vontade de crescer, de fazer dinheiro e viver aquele estilo de vida que muitas pessoas pregavam no começo lá em 2022, que a gente via as pessoas com carrão, com Ferrari, e eu lembro que eu tinha alguns amigos, eu ainda estava na escola, e a gente começou a tentar fazer esse sonho virar realidade. Eu tinha um amigo que fazia dropshipping, ele chegou a faturar 100 mil reais, e pra mim isso já era, meu Deus, o cara ficou muito rico. Eu queria viver esse sonho também, junto com essas pessoas, e eu lembro que o fato de ter esse desejo, de tomar essa decisão, de querer ser um empreendedor no digital, foi algo que me moveu muito, que eu nunca passei por isso antes. Até que eu comecei a ler livros, comecei a buscar mais livros, mais conhecimento, que antes eu assistia apenas por entretenimento, eu comecei a assistir para buscar conhecimento, podcast de empreendedorismo, Flávio Augusto, Pablo Marçal, enfim, pessoas que me fizeram mudar a minha mentalidade sobre o que eu iria fazer na minha vida. Né? Até então eu não tinha clareza do que eu iria fazer. As pessoas me perguntavam, qual faculdade você vai fazer? O que você pensa em fazer da sua vida? Eu não sei ainda, tô decidindo. E quando eu tomei essa decisão de entrar no digital, eu comecei a ter mais clareza disso. Mas tinha um problema nisso tudo. Eu estava fazendo pela motivação errada. Eu estava fazendo apenas pelo dinheiro, pelo desejo de alcançar algo. Que a princípio tá tudo bem, a gente faz as coisas que fazemos movidos por desejos ou por dores. Eu tomei essa decisão, cheguei até a sair da escola no último ano que eu estava fazendo isso. Fiquei durante uns 2 anos tentando. E no último ano eu falei, cara, quer saber? Eu ainda não consegui porque, não sei, eu tô na escola. Decidi sair da escola e focar 100% nisso. No final, não deu certo. Na verdade, eu desisti no meio do caminho. Foram uns 3 meses que eu fiquei sem assistir aula e depois eu falei, cara, eu posso dizer que talvez no início de uma depressão. Alguns amigos que eu estava junto, eles tomaram essa decisão de não seguir, queriam seguir outro rumo. Alguns mudaram de cidade e aquilo que pra mim antes era um sonho foi totalmente destruído, porque ele estava baseado em que outras pessoas iriam fazer e não num propósito que eu tinha pessoal. Quando esses amigos tomaram a decisão de seguir um outro rumo, eu fiquei totalmente perdido, porque eu não tinha me encontrado. Eu estava baseado no sonho de outras pessoas e não estava baseado no propósito que eu tinha. Eu não tinha buscado naquilo que realmente o Senhor tinha falado no meu coração para seguir. Então, a partir disso, eu comecei a entrar numa depressão e depois tomei a decisão de voltar para casa dos meus pais. Meus pais tinham mudado de cidade e eu voltei. Comecei a trabalhar com meu pai, voltei para a escola. Meu pai, ele sempre foi fazendeiro. Enfim, deixei de lado essa parte do digital. Nesse tempo foram mais ou menos uns 2 anos que eu comecei a só trabalhar na horta. Foi algo que eu sempre fiz desde criança, mas que eu nunca gostei, que eu sempre fiz com raiva. Porque meu pai, ele sempre falava, cara, você não tá fazendo nada, você tem que trabalhar. Às vezes eu ficava só jogando, gostava muito de jogar no computador. E ele me levava e só que eu não gostava. Mas nesse período, eu decidi falar, cara, vou entregar o meu melhor. Porque as pessoas que eu comecei a escutar, elas começaram a dizer que tudo que você for fazer, você tem que entregar o seu melhor. E eu falei, cara, por que não aplicar nesse negócio? Por que não aplicar no aqui e no agora? Eu não sei como vai ser amanhã, mas no aqui e no agora eu vou entregar o meu melhor. E foi isso que eu fiz. Foi um tempo muito precioso, de muito aprendizado. E até que depois surgiu uma oportunidade de abrir um hortifruti junto com a minha família, né? A gente ficou ali trabalhando durante 1 ano, em média. Eu ainda tinha na cabeça de que aquilo não era pra mim. Ter um hortifruti, seguir um caminho tradicional, ou... Não entrava na minha cabeça, eu ainda sabia que tinha algo relacionado com o digital. Mas eu falei, cara, eu lembro que foi uma das decisões mais difíceis, mais sinceras que eu tomei. Eu sabia que eu não queria aquilo.
mas eu falei, eu vou me propor a viver essa experiência. Eu cheguei pro meu irmão, que na época seria o meu sócio, e falei, cara, eu não quero isso, mas eu vou viver essa experiência, tá? Mas pode ser que daqui 1 ano eu não esteja mais por lá, mas eu tô disposto a viver essa experiência. E foi o que eu fiz. A gente montou o Hortifruti, fizemos ali o Hortifruti do zero. Foi uma experiência muito extraordinária tá fazendo isso, estando à frente disso, né? Eles me ajudaram a montar e eu fiquei depois como cabeça do Hortifruti. E ter essa experiência de ser o dono de algo físico transformou bastante minha mente, ter o contato com as pessoas diariamente. Eu vejo que criou muito amor, um amor que eu talvez não tinha pelas pessoas, porque antes eu não tinha muito contato. Eu sempre fui o cara que ficou muito guardado dentro do quarto, que ficou muito fechado, sabe? E quando eu tive esse contato com outras pessoas, eu comecei a me soltar mais, eu comecei a entender mais que eu precisava abrir minha boca. Eu comecei a abrir minha boca pra edificar pessoas, pra atender pessoas. Quando você tá num caixa, você tem um comércio, você tem que saber atender bem, lidar bem com as pessoas, senão elas não vão querer mais voltar e não vão querer mais comprar de você. Então eu aprendi muito isso na prática. E eu fiquei lá durante 1 ano. Eu tive a oportunidade de participar do programa do Pablo Marçal, que chama O Pior Ano da Sua Vida. Que aí que foi uma virada de chave total na minha mentalidade, na minha cabeça, enfim. São 1 ano que você basicamente lê um livro por semana, modela alguma pessoa que tem um crescimento muito alto por semana, lê a Bíblia todos os dias. Enfim, são várias coisas que a gente vai fazendo durante esse 1 ano. E eu me dispus a fazer, a passar por essa experiência. Viver experiências novas, tomar decisões novas. E até que foi que eu fiz isso, eu estava ainda no mercado, tomei essa decisão. E no que eu tomei essa decisão de viver esse pior ano, de estar lendo o livro todos os dias, estar modelando pessoas, começou a me ter vontade, sabe? De voltar, de vir pra Alphaville, de estar próximo dessas pessoas. Eu já tinha vindo pra Alphaville alguns meses atrás. Cara, foi uma decisão que eu tomei, assim, de uma hora pra outra, ia acontecer um evento. E eu falei, cara, eu vou nesse evento. Faltavam 2 dias pro evento acontecer. E eu comprei a passagem de última hora, caríssimo. Tomei a decisão, nunca tinha viajado de avião antes. Vim aqui pra Alphaville, participei do evento e ficou plantada essa semente, sabe? Tipo assim, nunca tive a vontade de morar aqui em si. Vi algumas pessoas da minha idade morando aqui, se virando. E aquilo ficou plantado na minha cabeça. Falei, cara, e se fosse eu? Será que eu teria coragem dele? Eu até perguntei na época, cara, mas e aí, sua mãe? O que ela tá falando, cara? Você é doido? Mas ficou plantado e eu voltei, fui seguir minha vida normal. E depois de 1 ano, mais ou menos, 1 ano e meio, eu voltei aqui pra Alphaville pra participar dos encontros dessa mentoria, né, que tinha um presencial também, do Pablo Marçal. E, cara, começou a me vir essa vontade novamente. Quando eu vim aqui pra Alphaville, eu falei, cara, tem algo diferente aqui. A frequência desse lugar é de exponencialidade. É algo que eu não tenho na cidade, eu não tenho lá no interior. E você lembra que eu tinha falado que eu falei pro meu irmão, cara, pode ser que eu não fique aqui por muito tempo. Eu já tinha falado isso pra ele, eu já senti isso no meu coração, eu só não sabia pra onde eu ia. E quando eu vim pra Alphaville, 1, 2, na terceira vez que eu vim pra Alphaville, quando eu voltei, eu não voltei mais da forma como eu tinha vindo, não. Quando eu cheguei, pisei os pés e vi, e eu não vou voltar pro mesmo estado de vida que eu estava quando eu fui pra Alphaville. E foi naquele dia que eu tomei a decisão. Estava na academia, eu lembro que eu saí da academia e me veio muito forte no coração. 1 mês. Eu cheguei pra minha família, que também me ajudava lá no mercado. Eu cheguei e falei, ó, eu tomei a decisão, tô indo pra Alphaville, já tem data marcada pra daqui 1 mês. Eu já tinha avisado eles um pouco antes de que eu iria sair, né? Mas ali, definitivo, eu falei uma data. E no que eu tomei essa decisão, tudo mudou. Eu não tinha um plano ainda pra vir pra Alphaville. Eu só tomei uma decisão. Eu só senti no coração, tomei essa decisão. E a partir dessa decisão que eu tomei, as coisas foram acontecendo. Eu sabia que vir pra cá sem nenhuma fonte de renda seria algo totalmente arriscado. Então eu propus a vender minha parte, né, no negócio. Eu conversei com eles e a gente chegou num acordo. Eu vendi minha parte e vim pra Alphaville. Até que teve um dia que chegou a data, passou alguns dias e eu estava aqui em Alphaville. Sem ter emprego, sem ter amigos aqui, sem família. Pra te falar a verdade, sem até ter o lugar
definitivo que eu iria ficar. Um cara que eu conheci nesse pior ano, ele veio comigo pra Alphaville, né, que ele também era de Minas. Falei pra ele, ele falou, cara, eu quero ir também. Aí, eu só sei que através da vida dele, ele conheceu um apartamento, um cara, e a gente veio visitar o apartamento no dia, né, a gente não tinha um lugar pra morar ainda, a gente veio visitar o apartamento e fechamos no mesmo dia, gostamos. Cara, uma localização excelente. E por incrível que pareça, eu queria estar mais próximo do ecossistema do Pablo, eu queria estar mais próximo dessas pessoas. Por incrível que pareça, o cara, quando eu vim, cheguei em Alphaville, ele era ex-CEO do resort do Pablo, e eu tive essa oportunidade já logo de cara de fazer uma conexão com uma pessoa que era amigo de um cara que eu queria me aproximar. E nesses 11 meses que eu estou aqui em Alphaville, coisas extraordinárias têm acontecido. Eu ter tomado a decisão, ter chegado a essa conclusão de depois ter voltado pro digital e ter aparecido aqui em Alphaville, eu consegui ver o quão importante é você estar em uma boa ambiência. Eu sabia alguns conceitos do marketing. Se vocês forem ver aí no meu perfil do Instagram, vocês podem ver que tem até alguns vídeos antigos. Eu sabia editar muito pouco. Mas só do simples fato de eu tomar a decisão de estar aqui em Alphaville, de conectar com as pessoas certas, no lugar onde eu fiquei aqui, um apartamento compartilhado, esse apartamento veio pessoas que sabiam editar vídeo. Através dessa habilidade que as pessoas sabiam, eu sentei, aprendi junto com eles. Hoje eu sei editar vídeo, a minha principal fonte de renda é através da edição de vídeos. Antes disso, eu estava querendo fazer lançamentos que não deram tão certos, assim como eu imaginava, mas através de uma porta de uma pessoa, através de um lançamento que eu fiz, abriu porta de trabalhar em um dos ecossistemas mais renomados aqui de Alphaville, né, que foi o do Elias Maman, da Core Educação. Eu aprendi muito sobre estratégias de conteúdo e através de uma conexão eu consegui o emprego que eu queria. Durante alguns meses me sustentou aqui e depois eu comecei a fazer edição de vídeo, aprofundei mais nessa parte, nessa habilidade, e hoje, juntando algo que eu já sabia com as habilidades que eu aprendi aqui, eu consegui ter skills que serão muito importantes para essa próxima fase que eu estou vivendo. E agora eu estou construindo algo novo, algo próprio aqui em Alphaville. Então eu senti de fazer esse vídeo para justamente estar passando para as pessoas que às vezes não tomaram essa decisão, que ainda ficam com medo do que vai acontecer, de o que pode dar de errado. Apesar de tudo que eu vivi, de tudo que eu estou vivendo, que ainda não é nem a sombra do que há de vir, eu principalmente foquei em viver o hoje. Não me preocupar com o amanhã, mas em viver o hoje, entender e principalmente buscar em Deus. Ele já enxerga você cumprindo aquilo que ele te chamou de uma forma perfeita. Se eu posso dizer, aquilo que eu estou vivendo hoje foi justamente por buscar em Deus, estar em um movimento junto com pessoas, me propor a viver algo novo. A partir dessa decisão que eu tomei de viver algo novo, de experimentar algo novo, eu consegui realizar algo que pra mim foi um sonho lá atrás, que é de sentar e viver, estando sentado numa mesa, olhando pra janela, vivendo do digital, né, que era um sonho pra mim. Mas primeiro eu precisei passar por algo que eu não gostaria de passar pra chegar aqui onde eu estou hoje. Então, eu senti de fazer esse vídeo pra compartilhar justamente com as pessoas que ainda não tomaram a decisão que precisam tomar porque não têm as melhores condições pra viver isso. Você olha aquilo que você tem nas suas mãos, o que você pode fazer de melhor com isso. E depois dá o passo pra isso que arde no seu coração de fazer. Mas o que eu posso falar é, sempre busque em Deus. Crie essa maturidade pra você não querer viver algo que Ele não te chamou pra viver. E eu vejo, tendo clareza hoje, de que eu estou vivendo algo que Ele me chamou pra viver nesse lugar. Porque a partir do momento que eu pisei com os meus pés aqui nessa terra, o que eu tenho aprendido em questão espiritual, emocional, profissional, foi algo que eu nunca teria aprendido, de forma alguma, continuando do mesmo jeito que eu estava. Então, você viver algo novo, você mudar de cidade, vai sim transformar sua mente. Você precisa apenas discernir isso, buscar em Deus e tomar essa decisão, mesmo sem as condições perfeitas para isso. Esse foi um dos primeiros vídeos do canal, ele vai ficar um pouco mais longo. Eu quero usar esse canal para documentar mais da minha jornada, do que eu tô vivendo aqui em Alphaville. Esse vai ser um vídeo um pouco mais simples. O que eu posso dizer é isso. Foque em buscar, em estar com novas pessoas, em estar em novos ambientes. Quando você fizer isso e realmente sentir no seu coração leveza de fluir em algo novo, quando você apenas flui, quando você apenas busca a Deus, em verdade e em espírito, Ele vai satisfazer esses desejos do seu coração de forma natural. Mas primeiro você tem que aceitar o que você está vivendo, mas nunca se confortar com isso. Fechou? Deixa o like aí no vídeo,
Compartilha esse vídeo com alguma pessoa que pode estar precisando, né, dessa mensagem, desse testemunho. E se esse vídeo falou com você de alguma forma, deixa aqui nos comentários, até pra eu saber mais como eu posso melhorar a minha comunicação em estar fazendo os próximos vídeos. Me dê ideia de vídeos aqui que eu posso estar fazendo, às vezes das curiosidades que você tem, do que eu estou vivendo aqui em Alphaville, dessa jornada que eu estou vivendo aqui. E eu creio que isso vai falar com muitos jovens, com muitas pessoas que ainda estão buscando o que fazer, como eu lá atrás estava buscando por alguma pessoa que fizesse esse mesmo vídeo que eu estou fazendo aqui. Então, deixa aqui nos comentários como que eu posso te ajudar, o que você tá vivendo e se isso de alguma forma falou com você. Fechou? Obrigado por você assistir até aqui. Até o próximo vídeo.